Olá, estamos hoje com a nossa aula que é de DST e AIDS, aula sobre doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, então, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Também conhecido como SIDA. Hoje a gente vai tratar esse assunto, mas eu sei que vocês devem estar ali se perguntando o que a DST, o que a AIDS, o que essas doenças tem a ver com o nosso curso de prevenção de acidentes, né? O que esse conteúdo tem a ver com a CIPA? Então, esse conteúdo, pessoal, ele é orientação e também obrigação em todos os cursos de CIPA. Essa é uma medida do Ministério do Trabalho e Emprego, para que todos os cursos de CIPA tenham essa matéria, que é o de AIDS, né, e DSTs, assim como uma vez por ano ter esse assunto na empresa. Então tem que ter algum evento na empresa que trate de DSTs e AIDS. É um programa do Ministério do Trabalho e Emprego, como eu já falei, um programa nacional que visa então combater a AIDS. Tem, lógico, a obrigatoriedade, que eu acabei de falar, mas também tem uma questão muito importante hoje, que a AIDS, ela é uma pandemia mundial, ela está espalhada em todo o mundo. A gente já evoluiu muito nos últimos anos sobre a questão de tratamento, sobre a questão de prevenção, de medicação, então a gente já evoluiu muito. Porém, ainda vitimiza muitas pessoas, mata muitas pessoas no mundo inteiro. Em alguns países da África, chega a mais de 50% o número de infectados. Então, ainda é um assunto que gera muitas negações, porém, é um assunto que ainda precisamos ter em todos os âmbitos sociais. As pessoas elas precisam ter a consciência de que é uma doença que mata muitas pessoas. Então, a prevenção acaba sendo o melhor remédio. Pessoal, a gente vai ter na nossa sessão cinema de hoje, nossa sessão pipoca, um vídeo. Ele é um pouquinho longo, mas ele trata bem essa questão da AIDS, das doenças. Então, o que a gente precisa fazer, né? Quais são os tratamentos, sobre o preconceito, que mata mais do que a própria AIDS. Ele é bem produtivo. Então, um vídeo que vai trazer muitas informações para a gente, ok? Nós paramos de educar as novas gerações em relação à AIDS. E o resultado disso qual foi? O Brasil hoje, ao contrário, na contramão dos países desenvolvidos, é aquele em que a prevalência da AIDS está subindo nas populações mais jovens, enquanto nos outros lugares está caindo. Subiu 11%. O pior, as maiores vítimas são jovens, de 15 a 24 anos. Especialmente aqueles que estão começando a vida sexual, nós não perdemos a consciência, perdemos a noção do perigo que representa a AIDS. E dentre esses jovens, sabem qual grupo o número de infectados mais cresceu? Uma coisa que chama muito a atenção é que a maior parte dos novos diagnósticos, ou uma população que tem sido infectada com uma frequência muito maior do que outras categorias, é a população de jovens, homens que fazem sexo com outro homem. Né? Tem uma população que é mais exposta, que eu tenho que ser sincera e dizer, que é os jovens e os jovens gays, e é verdade. Mas a AIDS atinge os vários setores da sociedade de um jeito ou de outro. Mas não dá para generalizar, eu acho que não dá para fazer esse tipo de generalização, né? Não dá pra gente, da mesma forma como tem o vídeo de vocês, né? Nem todo gay é. Mas claro, não são só gays se contaminando. Hoje em dia nós temos um número grande também de mulheres. De homens heterossexuais, de homens que tiveram relação com mulheres e que não usaram o preservativo. Todos nós somos de grupo de risco. Qualquer um que tiver relação sexual desprotegida é grupo de risco. O HIV não está na cara de ninguém, né? Não está na testa de ninguém dizendo eu tenho HIV. Dentro do baile, mano, não tem ninguém escrito assim, ó, soro positivo. Quem vê cara não vê o HIV. AIDS é fácil, o HIV não. Negar que gays são um grupo mais exposto é mascarar o problema. O fato de nós termos um grande número de homossexuais, especialmente agora de jovens homossexuais
infectados não ajuda nem um pouco. A gente não vai combater o preconceito negando esse fato, mas sim se prevenindo. Eu acompanho a AIDS desde os primeiros casos, tratei os primeiros casos aqui em São Paulo. É muito difícil se livrar do preconceito, porque o preconceito já é anterior ao aparecimento da AIDS, né? Nós temos o maior preconceito contra pessoas que têm um comportamento sexual diferente do nosso, entre outros preconceitos. Isso sempre existiu e eu acho que ainda vai se manter por muito tempo, né? Essa ignorância em relação ao comportamento sexual. Porque na natureza nós não somos iguais, cada um tem um tipo de desejo. Você pode controlar o comportamento, mas você não consegue controlar o desejo. Existem sim mais heterossexuais com HIV do que gays, mas proporcionalmente há uma concentração maior entre os gays. Por quê? Frustrando a ira de preconceituosos, a culpa disso não é um castigo, não é a promiscuidade, que aliás acontece entre todas as sexualidades. E a AIDS também não é um câncer gay. A causa disso é biológica. Um estudo americano revelou uma tabela com os riscos de transmissão do HIV de acordo com cada prática sexual. Olha só. No sexo anal, a chance de contaminação é bem maior. Isso se dá pela maior possibilidade de atrito, fricção e lesões, que às vezes você nem percebe, mas facilita o contágio. Olha, sexo anal não é uma exclusividade de relações homossexuais, né? Os héteros também fazem sexo anal. A prática, por exemplo, do sexo receptivo anal sem camisinha é muito arriscada, então é óbvio, um hétero ainda pode optar se vai ser uma relação anal ou se vai ser uma relação vaginal, embora para a mulher o sexo receptivo vaginal também seja muito arriscado sem camisinha, né? Agora, no caso de uma relação penetrativa entre gays, ou vai ser anal ou vai ser oral, não tem muito como sair disso, né? Ou eu posso estar sendo pouco criativo, né? Corre esse risco também. Lembrando que o peso da prática anal não exime a responsabilidade sobre sexo oral, vaginal ou qualquer modalidade sexual. Lembrando que sexo sem camisinha pode transmitir e contrair outras diversas DSTs. Ou seja, saber que uma prática sexual receptiva anal sem camisinha é a coisa mais perigosa que alguém pode fazer no sentido do risco de pegar HIV. Prática anal insertiva sem camisinha é muito perigoso, porém menos perigoso do que a receptiva. Sexo oral tem um risco, mas é menor ainda que os outros dois. Você que está preocupado, calma. Você não precisa ficar sem dor. Tem solução para isso, gente. Ufa, ele é passivo. Então a gente tem que ampliar o acesso à camisinha, ampliar o acesso a gel. Fica mais sossegado, né? O gel ajuda todo mundo. Seja relação vaginal, seja relação anal, o gel é uma coisa que pode estar ajudando no conforto, no conforto da relação, diminuir atrito, porque é claro, se você tem um sexo mais violento, você pode ter mais ferida ou lesão, e isso aumenta o risco de qualquer DST. Então o gel sempre à base de água, não pode ser nenhum gel de base oleosa, porque senão estoura a camisinha, então todo gel é bom que seja à base de água. Que tem que usar camisinha, todo mundo sabe, mas por que tanta gente vem abrindo mão? Será que perdemos o medo da doença? Nós tivemos uma grande conscientização em relação à AIDS, especialmente a partir dos anos 90, porque naquela época não havia tratamentos e as pessoas morriam depois de um longo sofrimento. Então aquela imagem do doente com AIDS, caquético, emagrecido, cheio de infecções, era uma imagem muito forte, que tinha um impacto grande, especialmente para aquelas pessoas que tinham comportamentos de maior risco. Com o aparecimento do tratamento de alta eficácia, que é o tratamento antiviral que nós temos hoje, essa imagem desapareceu, porque as pessoas infectadas tomam remédio e ficam como você e eu. A doença ela mudou de categoria, de uma doença que era 100% fatal para uma doença que vem se cronificando. É muito diferente do que foi nos anos 80, é muito diferente do nosso passado, de um passado que foi muito difícil para todos nós. Isso não quer dizer que seja fácil viver com HIV. Teve um lado negativo, infelizmente, que foi o das pessoas acharem que a AIDS não era mais um problema, que é só tomar remédio, que você, se pegar, você toma remédio que controla e você não morre mais. Tudo bem, tem a medicação, está evoluindo bem, né? Eles estão conseguindo ter uma vida super natural, né? Pode ir para balada, curtir, fazer academia, dançar, fazer o que quiser, namorar, beijar, tudo. Mas tem os efeitos colaterais. Exatamente, muita gente vive bem com HIV, mas será realmente tão simples conviver com a doença? O efeito colateral vai de pessoa para pessoa. Sim, graças a Deus meu organismo
ele reagiu de uma forma assim que tipo é diferente, então não tem muito efeito colateral. Em algumas pessoas te dá ânsia de vômito, e em outras pessoas ela dá tontura na cabeça. Em algumas pessoas dorme demais. Tem um risco maior de ter diabetes, de ter alterações no colesterol e no triglicérides, de ter alterações ósseas. Aí cada organismo reage de uma forma diferenciada. E o seu como reagiu? Através da tontura. Esquecer da camisinha um único dia pode te fazer ter que lembrar de tomar remédio todos os outros dias. Já pensou nisso? Imagine o quanto é difícil para a gente usar uma medicação 10 dias um antibiótico. Agora imaginou ter que tomar as medicações na dose certa, na hora certa, todos os anos da vida. A chance de você esquecer, de você pular a dose, ou daquele remédio fazer mal para o teu estômago, de você ficar com náusea, ou ter vômito, ou ter diarreia, é muito grande. Que é muito dolorido mesmo você ver um adolescente pegar 8 comprimidos e tomar 8 comprimidos de uma vez só. E não dá para desistir. Quando você está fazendo o tratamento e que você desiste, ele te derruba mais forte ainda. O uso irregular da medicação é a principal causa que está relacionada com a falência do tratamento. Porque se você usa a medicação de forma irregular, você aumenta a chance do vírus se tornar resistente aos medicamentos. E acredite se quiser, tem gente que se contagiou e se disse aliviado. Onde? Ele disse aliviado, não aliviado. Ah, tá. Certa vez eu ouvi isso de um paciente que falou, puxa vida, eu estou tão feliz que agora eu tenho HIV. Eu falei, como feliz? Não, porque eu sempre me preocupava quando eu ia pegar. E agora eu já peguei, agora eu estou mais tranquilo. Agora que é a hora dele ficar muito mais atento. Não só porque ele pode contaminar outras pessoas, mas se ele tiver uma relação sexual com outra pessoa que tem HIV e que abandonou o tratamento, começou, parou e que tem um vírus resistente diferente de um vírus que ele tem, desenvolve doenças graves. Uma maneira de melhorar esses efeitos colaterais é um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele faz diferença em relação ao tratamento. Quanto mais rapidamente eu conseguir ser diagnosticado, melhor vai ser a resposta ao tratamento e menos chance eu tenho de transmitir esse vírus para outras pessoas. Portanto, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Por isso, faça o teste. Faz, viado! E hétero, bi, trans, lésbica, todo mundo. Todo mundo. O primeiro passo é fazer o teste. Todo mundo que tem vida sexual ativa, que já transou alguma vez, precisa fazer a sorologia. Eu tô aqui no CRT da Vila Mariana e vou conversar agora com Gabriel Dornelas. Ele estava na fila para fazer o teste rápido. Gabriel, conta pra gente, como estava a expectativa? A gente sempre fica nervoso, né? Qualquer exame que você faz, você fica nervoso. Exame de HIV, então você fica mais nervoso ainda. As pessoas têm muita resistência para fazer o teste. É o medo, claro que é o medo. Eu tava quase botando um ovo lá dentro, não sei se você viu. Mas esse é um grande passo. Por quê? Porque você, se estiver infectado, você pode se tratar e parar de transmitir o vírus, né? Você sabia que para cada 4 brasileiros infectados, um nem sabe? Porque um grande problema da infecção pelo HIV são aquelas pessoas que são infectadas e não sabem que são infectadas. Então essas pessoas são as principais responsáveis pela transmissão, né? Então, principalmente nos primeiros meses depois que o indivíduo se infectou. Por quê? Porque a quantidade de vírus que ele tem no sangue é muito alta. Reduzindo a carga viral das pessoas que são portadoras do HIV, eu também diminuo a possibilidade que essa pessoa transmita para outro. Qual foi o seu resultado? Negativo. Se tivesse dado positivo? Shit's got real. Não sei te informar. Eu não sei se eu ia contar para as pessoas, eu acho que não. Eu ia, obviamente, me tratar, porque isso é extremamente importante. O meu nervosismo não era de vai dar positivo, vai dar negativo, era de deixa eu saber o resultado, para eu ver qual vai ser a minha próxima ação. Mesmo assim, acidentes acontecem. E até para isso já existe prevenção. A gente tá falando do PEP. Que PEP? Pepe! Já tirei a vela! Pepe! Não é esse, Pedro, presta atenção. Seguinte, se você transou sem camisinha, bobeou, se ela estourou, se liga nisso. Caso você tenha uma relação desprotegida sem o uso da camisinha, fica atento. Se a gente instituir os medicamentos antirretrovirais até 72 horas após essa exposição, você pode evitar que haja a infecção.
ela vai tomar os remédios. Isso tem que ser rápido, idealmente no máximo até 72 horas depois da exposição, senão não funciona. Essa é a PEP. Então esteja atento, é uma possibilidade, é uma nova possibilidade de prevenção e ela está disponível para você. Isso também não significa que a PEP seja simples. E assim, a gente tem muito cuidado com relação a esse tipo de estratégia de prevenção, para deixar muito claro que não é uma pílula do dia seguinte, né? É um medicamento que vai ser utilizado durante um período prolongado de 28 dias, com incidência alta de efeitos colaterais, quer dizer, então não é uma coisa que pode ser banalizada. Ah, vou transar porque no dia seguinte eu tomo um comprimido e acabou. Mas é importante, caso ela seja necessária, ela tem que estar disponível e é um direito das pessoas terem acesso à profilaxia pós-exposição sexual. É um direito que você tem, de não se infectar durante esse período. Você entendeu? Não tem jeito de fugir da camisinha. Agora, Cazuza era um grande poeta e morreu de AIDS. E num desses poemas ele dizia pro dia nascer feliz. Então, se a gente quer que o dia seguinte seja bom, nascer feliz, pra gente estar tranquilo, é acordar dizendo, não, eu transei com camisinha, não rompeu a camisinha, eu tô bem, eu tô tranquilo, portanto meu dia nasceu feliz. O Brasil revolucionou o tratamento da AIDS no mundo, né? Com essa coisa de distribuição gratuita da medicação. Puxa, a gente tem tudo aqui no Brasil para eliminar e não eliminamos. A gente tem os testes, a gente tem os medicamentos. Não adianta chorar, tem que usar camisinha. Muitos jovens estão mudando o destino das suas vidas por uma doença que poderia ser evitada pelo uso da camisinha. Camisinha é mais uma questão que deve ser introduzida na sua vida, é mais uma questão que deve estar presente nas relações sexuais que todos nós temos direito. Ninguém está impedindo as pessoas de terem relação sexual, de terem as suas opções. Ninguém está discutindo isso. Isso é um direito de escolha das pessoas. Mas o que a gente está falando é que dentro desse direito de escolha, a gente também tem o direito de escolher se eu quero ficar doente ou não. Aí você querer viver. A vida continua. A vida continua. Pessoal, então, depois da nossa sessão cinema, vamos dar continuidade e o assunto agora é DSTs. Quanto às DSTs, a gente vai ver que as DSTs é uma doença que a gente tem em todo o nosso mundo também, igualmente a AIDS. A gente vai trazer umas delas, mas o nosso foco é a AIDS, como é o tema também obrigatório para o curso. Vocês vão ter algumas delas, e lógico, tem muitas, muito mais, trouxemos só algumas para vocês terem ideia e vocês terem o conhecimento também. Porém, essas doenças, o foco vai ser a AIDS mesmo. Então, a gente tem AIDS, HPV, cancro, tricomoníase, hepatite viral, herpes, sífilis, clamídia. São algumas delas que a gente trouxe. E o foco, volto a repetir, é a AIDS. O que eu gostaria de salientar para vocês é que eu não sou da área de saúde, né? A gente está compartilhando com vocês o pouco que sabemos. Porém, se alguém tem alguma dúvida referente a esses assuntos, o importante é buscar o pessoal da área, um enfermeiro, os médicos, né? Quem tem ambulatório na empresa, procurar um ambulatório, onde eles tratam desse assunto para vocês. Então, é importante que vocês saibam aonde conseguir as informações. E também orientar os colegas de trabalho de vocês aonde conseguirem. Então, por isso que é o foco maior e por isso que a gente até fez uma sessão cinema para esclarecer bem as dúvidas de vocês. Mas a gente tem essas doenças que eu apresentei agora, então que tenha que ter esse cuidado, certo? Então, quais são os sintomas dessas doenças no geral? Não é para cada uma delas, como eu falei, mas no geral, elas apresentam dor embaixo do ventre, secreção vaginal ou corrimento, verrugas genitais, cheiro forte, coceira, dor durante a relação sexual e feridas nos órgãos genitais, que podem ocasionar. Então, esses são os sinais e sintomas mais comuns nas DSTs. Ok? Então,
A gente ouve muito se falar em HIV e AIDS. HIV e AIDS. Geralmente elas andam juntos ali, essa sigla, né? Mas o que é o HIV? O que é a AIDS? Tem diferença entre as duas? São perguntas que a maioria das pessoas fazem. E tem sim. A gente vai ver aqui qual é a diferença delas, né? Que o HIV é quando a pessoa, após ter sido infectada pelo vírus HIV, pode permanecer muitos anos sem desenvolver nenhum sintoma. Nesse caso, dizemos que a pessoa está vivendo com o HIV. O HIV é o vírus que invade as células do sistema imunológico, prejudicando todo o sistema. E esse período, ele pode ser sem sintomas, assintomático, que a gente fala, do HIV, que pode variar de 3 a 20 anos. Então, o que é importante? É importante que as pessoas tomem a medicação do mesmo jeito, mas elas não apresentam a AIDS, né, que se fala. Então, por sua vez, os portadores, na maioria das vezes, que possuem o HIV e não a AIDS, vivem muito bem por muitos anos, sem a doenças, né? Então, sem apresentar nenhuma doença. Então, é um período que o HIV pode ficar na pessoa sem apresentar as doenças. Por quê? Porque já a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV e surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas, que se apresentam da fraqueza do organismo, como a tuberculose e pneumonia, devido à baixa da imunidade ocasionada pelo vírus. Então, o que acontece com isso, né? Que a AIDS, essa síndrome, é o quadro de enfermidades ocasionadas pela perda das células de defesa em decorrência da infecção pelo vírus. E então, eu vou ter uma baixa na minha imunidade muito grande e onde eu tenho essas doenças que acabam surgindo ali devido à minha baixa da imunidade. Então, algum tempo atrás, ainda se ouvia falar, ainda hoje também se ouve muito falar que o fulano morreu de AIDS, que o ciclano morreu de AIDS, mas não se morre pela AIDS, e sim outras doenças que acabam surgindo devido à baixa imunidade. São doenças oportunistas que, devido à imunidade do meu organismo estarem baixas, elas acabam aproveitando e se instalando no nosso organismo, então muitas vezes matando as pessoas pelas doenças. Então, são doenças oportunistas que acabam matando. E o HIV acaba sendo, o principal fator, né, pela baixa da nossa imunidade. Certo, então? Então, a diferença das duas, uma é que o HIV ele fica no nosso organismo, ele está no nosso organismo, mas ele não chega a baixar a nossa imunidade a ponto de adquirir outras doenças devido a isso. E a AIDS não. A AIDS, quando a pessoa já está com AIDS, nosso organismo já está bem debilitado, adquirindo outras doenças oportunistas. Certo? Então, falando sobre a AIDS, o que é, como se pega, como evitar, como não pega, como fazer sexo sem risco. A AIDS é uma questão muito ainda que gera preconceito, como o próprio vídeo disse, né? E antigamente muito se ouvia falar no grupo de risco. Porém, como vimos na nossa sessão de cinema, né, que hoje o que tem não é grupo de risco, e sim comportamento de risco. Então, antigamente eram os homossexuais, os usuários, quem tinham mais a doença. Hoje a doença se expandiu de tal maneira que qualquer pessoa de qualquer idade pode adquirir essas doenças. Afinal, o sexo ele é uma coisa normal na vida de qualquer ser humano e deve ser encarado com normalidade. E é isso que falta hoje, que as pessoas acabam evitando de conversar sobre esse assunto, principalmente de pais para filhos, onde acaba na maioria das vezes acontecendo essas fatalidades, né? Fatalidades que eu digo em não usar o preservativo.
o importante, né, é buscar forma de trabalhar esse assunto em todas as esferas sociais, em forma educativa, de uma maneira que conscientize as pessoas que estão nessa idade sexual ativa. Então precisa sim ter essa consciência, precisa sim ter essas conversas, né? E o que a gente precisa é tomar os devidos cuidados se tiver uma relação sexual, usuários de drogas, né? Entre outros que a gente também já vai ver de que forma que a gente pode pegar essa doença. Volto a falar na nossa sessão de cinema, né? Que trata que você esquecer de usar preservativo uma vez pode te lembrar de usar medicamento todos os dias da sua vida, o resto da sua vida. Então, é bem forte essa mensagem, me marcou bastante, então por isso que eu repito para vocês, né? E é bem importante mesmo. Certo? Então, continuando, né? Como se pega a AIDS? Ou como se adquire a doença, né? Sexo vaginal, anal ou oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Então, por isso que é muito importante que o pré-natal ele seja feito. Se consegue identificar que a mãe ela é portadora do vírus HIV ou da AIDS, é necessário que se faça então o parto cesariana, que precisa ser feita a cesariana, né, para evitar o contágio, que pode se evitar em alguns casos, na maioria das vezes. E também a mãe não pode amamentar o filho, que também pode passar doença então da mãe na amamentação. Então por isso que o pré-natal ele acaba sendo muito importante. Instrumentos que furam ou cortam sem esterilização também acaba infectando. Agora, de que forma que a gente não pega o vírus, né? De que forma que a gente pode conversar com as pessoas sem ter o medo de adquirir então o vírus? Usando camisinha em toda e qualquer tipo de relação sexual, seja vaginal, oral ou anal, dando abraço ou beijo em pessoas contaminadas, exigindo nas transfusões sangue analisado por exames em laboratórios, usando seringas e agulhas descartáveis, compartilhando roupas de cama, vaso sanitário ou utensílios domésticos, nadando na mesma piscina ou sentando na mesma cadeira usado por pessoa contaminada, sendo picada por insetos e doando sangue, desde que a agulha seja descartável. Então, são mais itens do que não pega do que pega, né? Então, para a gente ter ali essa conscientização. Falando sobre a janela imunológica. O que é a janela imunológica? Eu posso ter HIV e o resultado dar negativo no teste? Como eu posso ter certeza de que meu resultado é mesmo negativo? Essa questão sobre a janela imunológica trata um assunto muito importante. Por quê? Porque é um período entre a infecção e a produção de anticorpos que o nosso corpo produz para tentar, de alguma maneira, né, barrar ou contra o vírus do HIV. Então, essa janela, o nosso organismo produz tanto anticorpos que acabam não detectando nos exames, ou uma quantidade maior que acaba dando que o nosso organismo ele está de acordo, que as nossas células de defesa não estão sendo atacadas pelo HIV. E o que é isso? Quer dizer, né? Quer dizer que por um período, se nesse período da janela imunológica você for fazer o teste, então ele pode dar negativo. Então, eu posso ter tido HIV e o meu resultado dar negativo? Pode dar negativo, porque é um negativo falso que se chama nesse período. E esse período ele pode variar de até 90 dias. Tem alguns, eu estava buscando na internet, que falam em 30, outros 60 e alguns 90. Então vamos lá, 90 dias é o prazo que se tem
para estar fazendo então o teste novamente. Você, por algum motivo, teve uma relação sexual e a pessoa tinha doença, não usou preservativo, ou teve até um acidente com o preservativo que rasgou, rompeu por algum motivo, e você imagina que tenha adquirido a doença. O que se faz então? Fez o teste e o teste deu negativo, o ideal é esperar então 90 dias após o contágio para refazer então o teste. Se esse teste então novamente dá negativo, qual é a minha certeza? É que esperar então 90 dias, faz o reteste, se dá negativo é porque não chegou a pegar a mesma doença, né? Então tem esse período de janela, né, imunológica, que é o nosso organismo, a nossa imunidade produzindo para tentar combater o vírus. Então por isso que pode sim nesse período dar o resultado negativo. O que é importante é que as pessoas tenham que saber, mesmo que nesse período de negativo, ela tenha todo o cuidado como se tivesse com o vírus, porque ela pode estar transmitindo. Então, nesse período também transmite a doença. Então, por isso que tem que ter esse cuidado nesse período também. Ainda falando, né, sobre esse tratamento, recebeu o resultado e esse resultado foi positivo. Então, o que se faz? Né? Não adianta entrar em pânico, que a maioria das pessoas acaba entrando. A primeira coisa, então, é buscar um especialista. Quem não tem plano de saúde precisa procurar o SUS e eles vão indicar uma pessoa, então, para estar tratando da doença, começar o tratamento, né? Ainda não existe cura para a infecção pelo HIV, embora os tratamentos sejam muito mais eficientes do que no passado. Uma combinação de medicamentos antirretrovirais ajuda a combater a multiplicação do vírus e permite que os pacientes levem vidas mais longas e saudáveis, sem que seu sistema imunológico seja afetado rapidamente. Esses medicamentos também são usados como medida preventiva para diminuir a transmissão. Então também, aqui essa questão de transmissão, foi falado um pouquinho no vídeo sobre a PET, né? PET que tem que ter cuidado porque é uma carga viral muito grande. Então, por isso que se orienta, lógico, teve o acidente, né? Não usou preservativo, procura sim para estar tomando a PET. Mas evitar o quanto antes, porque é uma carga viral muito grande então no nosso organismo. Você sabia que estima-se que 21,7 milhões de pessoas recebem ARVs atualmente? O que significa que pelo menos 15,2 milhões de pessoas infectadas continuam sem tratamento. Muitas pessoas sem tratamento e muitas pessoas ainda nem sabem que tem a doença. Então tem essas duas situações. Por isso que qualquer situação que tiver, a prevenção é o melhor remédio, né? Porque como vai ter o último slide ali, AIDS não tem cara, não tem cor, então é isso mesmo, né? Então por isso que muitas pessoas ainda nem saibam que tem a doença. Ainda, você sabia que desde 96 o Brasil distribuiu gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, todos os medicamentos antirretrovirais e desde 2013 o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da carga viral. Então, desde 2013 todas as pessoas conseguem a medicação gratuito, então com isso ajuda a ter uma vida mais saudável, mesmo tendo a doença. E que 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, contra a AIDS. Acho que vocês não sabiam, ou a maioria não, né? Mas só para a gente estar falando sobre esse assunto, eu achei importante trazer. Então, de que forma que a CIPA pode contribuir para a AIDS, né? Além do que eu já falei, de vocês terem o conhecimento, de trazerem o conhecimento para os familiares, para os colegas de trabalho, o que é importante, o que vocês conseguem trazer ainda para ajudar no âmbito de trabalho de vocês? De que forma que vocês conseguem contribuir? Então, vocês podem contribuir compartilhando essas informações com colegas de trabalho e familiares. Também trouxe antes, ele tem alguma dúvida, se ele está com uma DSTs, né?
está com uma doença sexualmente transmissível ou então qualquer outra dúvida, o importante é ele buscar, aonde buscar, né? Que são os profissionais de saúde, então ele saber aonde buscar e vocês conseguirem orientar ele da melhor maneira possível para ele estar buscando. O importante é que ainda a dificuldade, melhor falando, é que ainda hoje tem muito preconceito referente a isso. Então, se algum colega de trabalho for conversar, ainda o outro vai tirar um sarrinho da cara dele. Então, isso tem que ter o cuidado, sim, entre o cipeiro, entre os colegas, né? Isso é um respeito mútuo, que, como eu falei, ainda é um assunto que tem muito preconceito, ainda é um assunto que gera ainda muita dificuldade quando falado. As pessoas não tratam isso com normalidade. Mas continuando, colocando em murais, cartazes sobre o tratamento, sobre o assunto, né, de que forma que pode prevenir, sobre o preconceito, enfim, diversos cartazes sobre esse tema que ajuda, distribuindo panfletos, que as pessoas muitas vezes pegam, leem em casa, então isso ajuda também, solicitando ao empregador palestra referente DSTs e AIDS. Então, como eu falei, é um tema obrigatório, mas de que forma solicitar mais vezes, que pode se fazer, então ajuda, né, a tratar esse assunto. E, claro, combatendo o preconceito. Então, é a melhor maneira possível e a gente já viu os casos que não pega, então, a AIDS. Como eu falei, a AIDS não tem cara, a AIDS não tem cor, a AIDS não tem sexo, a AIDS não tem idade. Então, por isso que a melhor forma é usar a camisinha e a melhor forma é, sim, se proteger. Então, DSTs e AIDS, qual que é o melhor tratamento para isso? É a prevenção. Certo, então? Muito obrigada.